Oi turma, como vocês estão? Me chamo Clotilde, e seja bem-vinda ao canal Cuidar de Orquídea. Hoje vou falar para vocês os 10 principais erros que são mais cometidos ao cultivar a orquídea, para que na próxima vez que você for cultivá-las, não cometa o mesmo erro. Mas antes disso, quero te informar que a gente tem um grupo que só cresce com o passar dos dias, e quem tá dentro do nosso grupo tem direito a estar recebendo as melhores dicas sobre as orquídeas, e tudo isso de maneira simples e entendedora. E se você quer fazer parte do grupo, é muito fácil. É só deixar seu joinha, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Pronto, agora você vai receber dicas super importantes sobre as orquídeas. Vou te falar quais são os erros que passam despercebidos quando você está cultivando aquela orquídea tão especial que você adora, e vamos lá. Você já deve saber que não é todo mundo que obtém sucesso no plantio da orquídea, e mesmo quem já está habituado com a planta, volta e meia, se depara com um vaso caído. Se você vive atrás de dicas para manter as suas orquídeas sempre saudáveis e bonitas, usando poucos produtos químicos, então fique de olho nessas dicas, pois colocando em prática com os cuidados certos, as orquídeas podem se manter perfeitas por muito tempo. O primeiro erro constante é cultivar as orquídeas em vasos de plástico. Prefiro os vasos de barro, que são porosos e drenam melhor a água. Isso evita também o apodrecimento das raízes. O segundo erro da lista é permitir que elas extrapolem o limite do vaso. O ideal é mantê-las 2 dedos para dentro da superfície. E seguindo com o terceiro erro da lista, também é muito comum de acontecer, que é trocar as orquídeas de vaso sem reparar de que lado surgem os novos brotos. Chamados de parte da frente da orquídea, os brotos devem ficar livres, nunca encostados na parede. Indo em frente com a lista, a quarta falha, muito recorrente, é esquecer de acrescentar um nó de pino, ou placas de madeira, à planta. Além de decorar o vaso, os substratos conservam a água por mais tempo. Prosseguindo, esse quinto erro da lista, eu deixei para falar melhor sobre ele, pois acredito que é uma das falhas que mais acontecem quando alguém tem uma orquídea em casa, então se você tem uma, não cometa esse erro. Que é não esterilizar a tesoura antes de podá-las. Para fazer essa operação, utilize um maçarico portátil, ou a própria chama do fogão. Mas atenção! Espere o instrumento esfriar antes de usá-lo. Esterilize novamente antes de manipular outra planta, pois isso evita com toda certeza a transmissão de doenças nas orquídeas. E continuando com a lista, o sexto erro mais comum é simples, mas é um dos que você precisa ficar mais atento. Que no caso é, não passar um cicatrizante após a poda. Neste caso sempre, utilize canela em pó, que é um cicatrizante natural super adequado. O sétimo erro mais frequente é ignorar as manchas na folhagem. As manchas podem indicar que a planta tenha sido atacada por uma praga. A dica é usar detergente líquido, diluído em água. Lave bem todas as folhas e as raízes, e borrife a concentração nas folhas. Se a infestação for grande, passe o sabão puro, sem diluir. Depois, deixe a orquídea por 24 horas na sombra, lave e replante. E o oitavo erro que é cometido ao cultivar a orquídea é usar o mesmo vaso depois de eliminar as pragas. O ideal é sempre trocar o recipiente por um novo. Caso não seja possível, lave-o bem com cloro, e finalize com detergente neutro, enxaguando antes de replantar sua orquídea, tá certo? Vamos quase finalizando nossa lista de erros no cultivo da orquídea, com o nono erro, e mais frequente, e que se você comete, tem que agora se atentar ao máximo nisso. Que no caso é, não reparar na coloração da folhagem. Se as folhas estiverem muito escuras, é sinal de carência de luz. Nesse caso, troque a orquídea de lugar. E o 10º erro que mais acontece, eu deixei para o final, pois percebi que você agora pode prestar mais atenção nisso, e começar a praticar. E, não identificar as orquídeas com plaquinhas. Além de anotar o nome da espécie, você deve também registrar o período de sua última floração, pois vai te ajudar a saber bem como conduzir o cultivo de cada orquídea sua, tá certo?
Agora, é só você anotar todos esses erros aí num caderninho e fazer tudo o que notifiquei nas dicas. Seguindo dessa maneira, você vai ter orquídeas bonitas e saudáveis. Gente, agora vou dar um recado especial e muito importante para quem é apaixonada por orquídeas, então é essencial que você preste muita atenção. Querida, se você dá um valor enorme mesmo às orquídeas, e se você fica com um aperto no peito quando elas se enchem de fungos, ou ficam adoentadas, e se você quer aprender como que se cuida das orquídeas, da maneira mais adequada, como uma verdadeira orquidófila profissional, no qual suas orquídeas fiquem lindas, e com a saúde transparecendo em todas suas folhas. E também, deixando sua residência a coisa mais fofa do mundo, com suas cores. E olha, se você quer espantar de vez os fungos, doenças e outros perigos que chegam perto de suas orquídeas e que colocam em risco a vida da planta, se quer isso mesmo, então você tá no lugar certo para aprender tudo isso, pois vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site oficial de um método completo, com todos os passos que você tem que seguir para deixar suas orquídeas em perfeitas condições. Esse método te ensina todos os segredos que uma orquidófila aplica em suas plantas e não conta para ninguém. Além, claro, de você aprender a várias soluções e dicas mais que fundamentais para que você mantenha sua orquídea sobrevivendo sem correr risco, e assim elas irão ficar imunes de qualquer tipo de doença, podendo assim viver anos contigo. E se eu estivesse no seu lugar, te garanto que não deixaria essa oportunidade escapar, pois esse método está em edição limitada, e se você não fazer logo o seu pedido, as inscrições podem se encerrar. Então entra no site que vou deixar aqui abaixo, e vai cuidar de suas orquídeas como elas realmente merecem. Agora vou ficando por aqui. Se gostou das dicas, deixe um comentário aí embaixo. Vou indo e até a próxima.